Então, continuando. Gênesis 30. Meu vídeo cortou aí. Esqueci de excluir o último. Aí acabou cortando. Ache eu mercê diante de ti. Capítulo 30, versículo 27. 26 antes. Dá-me meu filho e as mulheres pelas quais eu te servi, e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Então, com muito empenho, 14 anos trabalhei para ter essas mulheres, e eu quero voltar para minha casa, de volta para minha terra. E Labão lhe respondeu: ache eu mercê diante de ti. Fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse ainda: fixa o teu salário, que te pagarei. Disse-lhe Jacó: tu sabes como te venho servido e como ajudei do teu gado. Porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente, e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quanto hei de eu trabalhar também por minha casa? Então Labão lhe perguntou: que te darei? Respondeu Jacó: nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isso. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando deles os salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros, e os que é malhado e salpicado entre as cabras, será isto o meu salário. Assim responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti. O que não for salpicado e malhado entre as cabras e negro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, terá tido por furtado. Disse Labão: pois sim, seja conforme a tua palavra. Naquele mesmo dia separou Labão os bodes listrados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura e todos os negros entre os cordeiros, e os passou às mãos de seus filhos, e pôs a distância de 3 dias de jornada entre Jacó, e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Olha só que coisa, hein? Esse sogro também eu vou te falar, hein? Ele não é mole, não. Esse sogro, só Jesus na causa. Jacó aí querendo voltar para casa, querendo aí levar as esposas, depois de trabalhar 14 anos para o sogro, e ele perceber que era o Senhor que o estava abençoando, ele reconhece isso, né? Ele fala aí no capítulo o versículo de número 27, tem experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Então ele entendeu que Deus ali havia feito a bênção vir sobre a vida de Jacó e provavelmente ali também abençoando a ele através de Jacó. Então, Labão tinha interesse em que ele ficasse ali. Tanto é que aí no verso 28 ele fala, ó, então pede um salário fixo, eu vou pagar para você. Você tá achando ruim? Eu vou te dar um valor todo mês. Mas não por generosidade, a gente sabe, né? Ele queria continuar ali com Jacó próximo, crescendo, prosperando e provavelmente enganar ele ainda mais e obter mais lucros. Por que eu acho isso? Por causa do que ele fez depois daquele combinado, né? Eles fazem esse trato, acertam o pagamento, todo animal nascido, salpicado, listrado e malhado de toda cor anormal, ele seria aí de Jacó. E os demais, né, seriam de Labão. Ele concorda com o acordo, né, sabendo aí que não é tão comum os animais nascerem assim, mas existe uma possibilidade
é a sorte, né? Mas o que o astuto Labão faz? Sabendo aí que para você poder ter salpicado, listrado e malhado, você tem que ter uma fêmea salpicada, listrada e malhada, né? E o macho, o que ele fez? Ele rapidamente pegou, no mesmo dia, todos os animais que ele tinha, essas características que ele propôs para Jacó, e ele mandou embora aí para os seus filhos cuidarem, né? Então, as características que Jacó queria dos animais já era um pouco difícil de nascer, já era raro, né? Normalmente eles nascem uma cor só. Não entendo muito, né? Mas é o que a história fala. E o Mirlane vai saber dizer melhor, que ele cuida de boi, de bode. Depois ele auxilia nós. Mas historicamente fala que é mais difícil nascer com essas características. Já era complicado. Aí imagina não tendo aí as matrizes. Porém, né? Só Jesus na causa, literalmente. Só Deus aqui, né? Jesus ainda não era o verbo que se fez carne. E aí, o verso de número 37 vai dizer, ó: tomou então Jacó varas verdes, de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca, com riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais assim escorchadas pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, onde os rebanhos vinham para desebentar-se. Eu vou precisar muito do minha cola aqui. E conceberam quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias, como listradas, salpicadas e malhadas. Eita glória, aleluia! Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listrados e dos pretos nos rebanhos de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não o ajuntou com o rebanho do Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho nos canais de água, para que concebessem diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim as fracas eram de Labão, e as fortes eram de Jacó. E o homem se tornou aí mais e mais rico. Teve muitos rebanhos, servas, e camelos e jumentos. Um pouquinho complicada a estratégia que Jacó utilizou, mas vou usar aqui do minha cola para te contar, né? Então ele descascou certas varas e pôs na frente do rebanho, aonde os animais tomavam água. Até aí tudo bem. E aí ele viu que alguns animais estavam nascendo, né? Justamente do jeito que ele queria. Então aí, talvez ele tinha uma falsa noção de que os animais que estivessem na frente da vara durante o ato ali, eles nasceriam com as características que ele esperava. Na verdade, assim, era orar ali enquanto eles concebiam, porque como eu falei, né? É algo de Deus mesmos. As varas ele usa para estimular a reprodução dos animais, né? Essa vara aí supostamente descascada, pode ser que ela liberasse algum estilo de substância, né? Para ajudar, para auxiliar na reprodução dos animais, seja por sorte ou então por simples estratégia aí,
da substância química liberada aí pela vara que estava à frente dos animais. O fato é que, no final, a gente vê que ele prosperou o rebanho de Jacó. Jacó teve sucesso, teve êxito. Desculpa. Realmente se tornou aí alguém rico, alguém com bastante poder, né? Para ele poder retornar à terra de seus pais. Até aí, o Gênesis, né? Nós lemos o 29 e o 30, vamos para Mateus. Vimos aí, né, no 8, que Jesus descendo do monte, ele vem aí o processo das curas, né? Ele cura aí um leproso, ele cura aí o servo do centurião, ele cura aí a sogra de Pedro, e ele mostra aí que é difícil seguir Jesus, não é fácil. No verso do 18 até o 22, e depois ele acalmando aí a tempestade e curando aí os endemoniados, aqui são 2, né, de Gadara. Aqui no capítulo de número 9, nós temos mais uma cura, porém agora a cura é em Cafarnaum. O texto vai dizer assim, ó: entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Só para eu parar para você entender, né? Realmente ali a gente vê um homem sendo carregado, coisa que a gente não vê comum em outros textos. Normalmente você vê Jesus passando por um lugar, vendo um cego num local, um leproso, porque essas pessoas eram tidas como os imundas ou impuras por algum pecado, mesmo que elas não tivessem cometido pecado algum. Tivessem aquele porém de nascença, elas tinham essa discriminação das demais pessoas. Então, a fé, quando ele relata, né, vendo-lhes a fé, esses amigos que carregavam esse paralítico, eles realmente tinham um apreço muito grande para com essa pessoa, por conta disso que eu te falei, por conta do costume da época, né, de realmente discriminar ou fazer essa acepção dessas pessoas que tinham aí algum tipo de deficiência, algum tipo de deformidade, algum tipo de paralisia. Então, fala que ele pega esse barco, passa para o outro lado e encontra aí nessa casa essas pessoas. E ele fala: estão perdoados os vossos pecados. Então ali, um dos escribas, né, uma das pessoas ali que eram dos líderes religiosos, já olhou ele de cara feia e já falou assim: já tá falando blasfêmia. Por quê? Eles não acreditavam que ele era o Messias. Então Jesus já estava ouvindo os pensamentos da cabeça das pessoas, ou ouvindo as conversas nas entrelinhas. Ele, reconhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitas o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil, dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para sua casa. Vendo as multidões possuídas de temor, glorificaram a Deus, e lhe dera tal autoridade aos homens. Eita glória! Ali ele realmente não é só falar, né? É fazer.
Contra fatos e dados não há argumentos. Já que você está falando que eu estou blasfemando, que eu não sou de Deus, que eu não tenho poder para isso, você acha que é o quê? Mais fácil eu falar para ele que o pecado dele está perdoado ou falar que ele vai sair daqui andando? Né? Somente alguém mesmo ungido de Deus poderia fazer isso, poderia curar uma pessoa nessa condição física, né? Visto que provavelmente ele estava ali nessa condição há muitos anos. Então, essa questão aí de blasfêmia, ela caiu por terra. Por quê? Ele, como eu disse já outras vezes, né? Ele é onisciente. Ele é onipotente, pode todas as coisas, onisciente. Sabe todas as coisas e onipresente. Ele está em todos os lugares. Então, ele, antes mesmo que a palavra saísse da nossa boca, ele já sabia, ele já conhecia a atitude do nosso coração. Para quem achava que ele era falso, né? Para quem estava ali incrédulo no meio da multidão ali acompanhando, só para querer poder falar, ter alguma prova contra ele, né? Ou então só porque estava lá acompanhando, viu a galera juntando ali, eu vou lá ver o que é. Mas ele ouvia todas as conversas, ele sabia todos os pensamentos, e sabendo que no meio da galera tinha esses líderes religiosos, ele afirma que eu vou fazer uma ação maior ainda. Eu vou fazer com que esse homem ele ande. E aí a tarefa que era fácil, né? A pessoa era só perdoar, ficou difícil. Aí não tinha, como eu falei, contra fatos e dados não há argumento. Então, realmente ali aconteceu a ponto de que as pessoas tiveram até medo, né? Aquele que tem autoridade aí para perdoar pecados, autoridade para manifestar aí cura. Então, aqueles que estavam ali, os espectadores ali, os que estavam de butuca ali, reconheceram que realmente ele era Deus. Era o Filho de Deus, o Filho do homem, o Filho de Deus ali na terra, e que o reinado dele havia começado e as multidões aí estavam acompanhando ele, né? E aí o verso de número 9 vai dizer assim, ó. Partindo dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu, simples assim. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos, os pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia. Quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Então aí, ó, esse texto mostra aí Mateus, né, que é chamado de Levi, lá no Evangelho de Marcos. E se você for acompanhar o Evangelho de Marcos, você vai ver o nome de Levi, mas ele está querendo se referir a Mateus, tá? Só para você não entender, não misturar. São duas pessoas com nomes diferentes. Depois a gente pode comentar aí a respeito dos apóstolos também, para ficar mais fácil essa questão também. Mateus aí era um cobrador de impostos, né? Provavelmente aí não muito bem visto, né? Porque afinal de contas ele trabalhava para Herodes. E o coletor de imposto, ele era considerado um traidor ali entre os judeus. Gente, tô cheio de cabelo nas minhas costas, tá coçando um monte. E então ele era odiado pelas demais pessoas. As pessoas não gostavam de cobradores de impostos. Quem é que gosta de pagar impostos? A galera correndo aí do leão, com medo aí de fazer pix agora.
a nota física começou a rodar de novo. Por quê? Com medo, a galera tá com medo de pagar impostos, né? E naquela época não era diferente, não. As pessoas tinham medo, elas não gostavam de pagar impostos. Então, todo mundo ficava meio ressabiado. Que negócio é esse? Eu não quero nem estar próximo desse cobrador, não quero nem ficar perto, né? E, normalmente, por conta do salário que eles recebiam, alguns também agiam de má fé, mas o salário era bom que Herodes pagava, né? Então, eles eram pessoas ricas, eram de muitas posses. Então, as más línguas também falavam que eles eram ladrões. Ah, você tá rico, mas tá rico com o nosso dinheiro, né? Então, aí, Cafarnaum, esse local ali onde eles estavam recolhendo os impostos. Cafarnaum, que era uma cidade de fronteira aí, entre dois territórios importantes aí, para o rei Herodes, território de Filipe, um dos reis, e Herodes de Antipas. Então, logo em seguida, você vê Mateus, que estava ali naquele lugar, recolhendo aqueles impostos, né, que era o trabalho dele, então ele ficava ali sentado a recolher naquele caminho. Jesus passa, que era normal as pessoas passarem ali a pé e entregarem os seus impostos, e aí ele chama Mateus. Mateus sem pestanejar, porque eu vou ficar nessa vida aqui sendo mal visto. Esse cara tá conseguindo levar multidões. Olha como ele tem pregado. A fama já tinha corrido. Ele já tinha ouvido falar. Ele ficava sentado ali o dia inteiro. Tinha todo tipo de pessoa passando ali, comentando, falando. Então ele já tinha ouvido tudo. Todas as conversas. Ele simplesmente falou que eu não vou marcar bobeira. Ele era um homem inteligente, né? Mateus ou Levi, assim como você quiser chamá-lo. Então ele rapidamente, postamente, ele vai seguir a Jesus. E aí ele faz um jantar, né? Ele faz um jantar na casa dos publicanos. Provavelmente esse jantar aí era na casa do próprio Mateus, né? Os publicanos aí, que era um outro nome que a gente dá para os cobradores de impostos, né? Publicanos. Então ali estava a galera toda, não só o próprio Mateus, mas também os seus colegas aí de trabalho, que também eram cobradores de impostos, né? Com esse nome aí apelidado de publicanos. Então, quando ali passa outras pessoas vendo, né? Que outras pessoas? Os fariseus. Fariseus, esses que são quem? São pessoas de um grupo, né, judeu, que elas eram diferenciadas aí pelo posicionamento que elas tinham, elas seguiam a Torá, que a Torá é os primeiros livros ali do Novo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Os 5 primeiros livros, né, que era o livro da lei, era o livro da lei, que são os Pentateucos, que para o judeu chama de Torá. Mas eles eram extremamente rígidos, eles eram pessoas ali que decoravam esses livros, né? Até hoje os judeus têm essa prática, né? Tem um exame que é feito com a criança quando ela alcança a idade em que ela pode participar dos cultos com os adultos, e para ela passar nessa prova ela tem que decorar aí uma passagem bíblica, né? Ela tem que falar aquilo tudinho de cabeça. Então, assim, até hoje eles mantêm essa questão aí de ensinar a lei e manter essa decora da lei e eximiamente falar isso diante do público, né? Antigamente nas sinagogas, né? Não sei como chama hoje, os locais onde os judeus ficam, mas eles, além disso, eles tinham que guardar a lei. Não adianta só
você se restringir aí a ter um nível elevado aí de instrução, se a sua moral também não é elevada. Então, os fariseus, né, passam ali com esse todo o posicionamento diferenciado, com todo esse argumento, com todo esse entendimento do evangelho, da palavra, com essa prepotência que vinha deles, e pergunta para ele, né, por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Não pergunta diretamente para Jesus, mas pergunta para os discípulos. Só que Jesus já estava ali e sabendo e ouvindo e acompanhando todas as coisas também. E ele fala, né, eu vim para aqueles que estão doentes, eu não vim para curar aqueles que estão sãos, né? Os sãos, eles não precisam de médico, quem precisa de médico é os doentes. Então aí realmente, né, mostra que Jesus, ele está ali para trazer a misericórdia, para trazer o perdão para os pecadores. E para o fariseu, ele não considerava isso aí uma maneira saudável. Não, não. A missão para eles era completamente diferente, era só ali com o seu povo. É fácil pregar para filho de crente. Para gente que trabalha em ministério infantil, é fácil você pregar a palavra para pessoas que já têm um entendimento da palavra. Mas e as pessoas que nunca ouviram falar de Deus? E as pessoas que já vivem uma vida muito mundana, muito promíscua? Como que você vai trazer Jesus para essas pessoas? Trazer a palavra de Deus para essas pessoas? E é isso que Jesus estava fazendo. Tem que alcançar aqueles que realmente precisam ser alcançados. Alcançar quem já está todo dia lá na sinagoga e já conhece é fácil, né? Então Deus, ele não rejeita as pessoas, né? Pelo contrário, ele acolhe todos os demais, né? Ele usa da misericórdia e do amor para cada uma das pessoas. Acho que é isso. Misericórdia e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Verso 14 diz assim: vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram, mosquinha, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus, porém acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, romperam-se os odres, derrama-se os vinhos e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Então, Jesus aqui usou a figura de um casamento para falar a respeito do relacionamento com Deus. Então, o verso aqui de número 14 fala para nós que João Batista também tinha aí os seus discípulos, não era só Jesus. Depois que João aí foi preso, né, havia seguidores também de João, compactuavam aí da mesma fé que ele. Afinal de contas, ele foi quem deu ali início, né? Ele quem pregava e batizava as pessoas, ele falava da vinda do Messias. E aí, na hora que eles estavam jantando, eis que esses seguidores aparecem e eles questionam aí a maneira de como eles estavam comendo. Provavelmente pode ser que eles estavam com muita fome, estavam com muito sede ao pote, coisa de crente, né? Crente com bem. E aí eles ficaram ali ressabiados. Que negócio é esse? A gente não tem que ter jejum,
visto que João Batista tinha práticas diferentes, né? Ele ficava isolado, ele tinha ali uma alimentação regrada diferente, ali de gafanhotos e outras ervas. Então, vendo eles comendo ali com aquele desespero, talvez, né? Eles acharam estranho. Por que jejuamos nós e os fariseus e os teus discípulos não jejuam? Então, que negócio é esse? Você está vendo aí a galera, os fariseus, aqueles caras de muita pompa, estão comendo também, e os seus discípulos estão aí comendo também, e a gente aqui se abstendo da comida. E aí Jesus, ele faz uma representação, faz uma ilustração de um casamento. Então aí ele fala, né, que ele é o noivo, Jesus é o noivo, e os discípulos são aí os convidados. Quando o noivo está com os convidados, não tem por que jejuar. Por quê? Porque a gente está com o noivo com os convidados, a gente tem que se alegrar porque é festa, é casamento. Então não tem por que se abster de comida, não tem isso não. Quando a festa, o noivo, ele vem, a gente festeja junto com ele. Então o banquete é posto e a gente aproveita dele. E fala também que no verso de número 15 ainda, né, que dias virão contudo que lhe será tirado o noivo. Haverá um instante em que fala a respeito da morte, a morte trágica de Jesus, que ele vai ser retirado. E aí sim, aí vai haver esse momento em que eles vão jejuar. E realmente eles vão ter que ficar reclusos, em que eles vão ter que se abster. Mas não agora. Agora é hora de festejar. O Messias está aqui, o noivo está aqui. Já o versículo de número 16 fala assim: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Então, assim, põe remendo, põe pano novo em vestes velhas. Então, o que ele está falando aqui? Remendo novo, pano novo em vestes velhas, fala a respeito aí do conceito da palavra, né? Ali faz uma ilustração, os conceitos antigos, judaicos, né? A lei. Agora a gente vai viver outro período, esquece. Agora vai ser outro momento. A gente vai viver agora outros ensinamentos. Não que a lei não vai ser mantida, mas a gente vai viver um novo momento, de um novo ensinamento. Que era isso que ele estava fazendo. A gente vai usar um tecido que nunca foi usado, um remendo de pano novo, né? Que é um tecido que nunca foi usado. Falando a respeito dos novos ensinamentos que ele vai trazer. Esse tecido tem que ser costurado em vestes novas. Então, novo momento, novo tempo, mudança de mente, né? É necessário acontecer isso. Quando ele fala a questão dos odres, por quê? Porque naquela época, quando você tinha ali o consumo de álcool ou de qualquer líquido, você guardava ele dentro de odres, dentro de frascos, né, de barro. E dependendo da acidez daquele líquido, ele poderia trincar aquele odre. A fermentação do vinho, ela é feita devagar, né? Ela demora anos para acontecer. Não sei se você já visitou algum lugar, os barris, os tonéis, eles têm uma estrutura, porque o vinho ali vai fermentando, vai tendo todo aquele processo e ele pode vir a inflar, inchar. Vá visitar aí uma vinícola perto da sua casa que eles vão explicar melhor para você. Você vai entender. Dependendo aí da fermentação, a própria madeira, né, que é usado hoje, né, para conservar o vinho, ela tende a ter esse processo de elasticidade. Vai fermentando e vai... Hoje em dia não mais, né? Hoje em dia eles são armazenados em outros reservatórios. Mas antigamente na madeira e antes da madeira em odres, né? Nesses vasos de barro. E dependendo aí do processo
químico, eles não aguentavam e eles estouravam. Então você tinha que ter um vaso novo e um paninho novo para você poder prender ele. Não tinha como você prender isso num pano que não fosse um pano novo, um pano já encolhido, um pano velho, um pano que não tinha firmeza. Então, isso ia causar aí uma ruptura maior ainda, né? Você ia acabar perdendo aí a sua vida, ia acabar perdendo o vinho, ia acabar perdendo tudo que você tentou fazer. Então, aí fala a respeito disso, né? A gente está vivendo aí um novo momento. A ilustração aí fala do pano encolhido, costurado num pano velho, a respeito ao reparo de um rasgo. Cadê? Mas olha que interessante. Os odres não são simples vasos de barro, não. São garrafas feitas de pele de animal. Então se cortava a cabeça do animal. A pele aí era muito bem tratada. O animal, ele era cortado a sua cabeça, os seus pés, ele era esfolado e a carcaça era costurada com a pele, com o lado do pelo para fora, para selar todos os orifícios, exceto o pescoço, né? O pescoço que aí é onde ia sair esse líquido. Então essa pele, ela foi cuidada para ela não ter um sabor desagradável, né? Com o tempo, essa pele podia se tornar quebradiça. Então, se o vinho novo, ainda fermentado, fosse colocado ali, porque o vinho novo ele tem muitos gases, e aí poderia romper fragilmente aí e fazer com que essa garrafa, esse odre, esse recipiente aí de pele de animal viesse a se romper. Então, o vinho novo era colocado apenas em odres novos, que eram mais novos, mais flexíveis, para não ter esse, porém, aí da pressão. Então, mostra aí Jesus introduzindo aí não simplesmente o remendo aí do judaísmo velho, né? Os novos entendimentos do judaísmo, para eles acompanharem ali o que viria no reinado de Jesus. Agora é a hora de viver um novo momento, é hora aí da gente ter esses ensinamentos judaicos, mas observar os ensinamentos que eu, o Cristo, Jesus, trarei para vocês. Então é sobre isso hoje. Vamos finalizar aqui. Bom dia já, né? Vai dar 6 horas. E nós continuamos na semana que vem nada. Amanhã, aqui no mesmo local. Amém? Curva aí a sua cabeça. Vamos estar orando. Senhor, Tu és o mestre dos mestres. Tu és aquele que tem entendimento além daquele que nós conseguimos compreender. São poucas palavras, mas nas entrelinhas há muito ensinamento em cima delas. E toda vez que nós lemos, nós compreendemos muito mais a respeito do Evangelho. Continua falando conosco, Pai. Não deixe desanimar os teus filhos que estão aí lendo conosco. Organiza melhor o tempo de cada um. Dá aí, revigora as forças para a leitura estar sempre em dia. Auxilia aí mesmo seus filhos de fato, Pai, para que nós possamos completar essa leitura para a honra e para a glória do Teu nome. Assim eu oro. Amém e amém. Amém? Graças a Deus. É isso aí, amado. Fique na paz do Senhor. Tenha um excelente sábado e até a próxima leitura.